18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Sexta-feira, juntos mais uma vez, começando mais uma edição do programa 18 horas, 25 de março de 2022. É o ano, Karime. Você já sextou hoje, Karime? Já, tá tudo claro, pronto. sextou, galera. Já sextou desde cedo, Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no 18 horas. Vai aquele boa noite especialíssimo para quem nos acompanha pelas redes sociais do @18horasnews. Karime, nós temos convites ainda para os nossos queridos e amados ouvintes para em as 100,7. crianças, Olha, criança, que legal. Exatamente. Nesse fim de semana acontece a comédia, né? A comédia não, perdão. O musical infantil Bolo Fofos. Esse fim de semana. Legal. E a gente tem o ingresso para este sábado lá no Teatro Manauara. Atenção, atenção. É apenas um par de ingressos. Então, se você está passando agora na Mix, agora aqui na porta da Rua Fortaleza 585, Adrianópolis, o convite é seu, o par de ingresso é seu para o musical infantil Bolo Fofos amanhã, sábado, lá no Teatro Manauara. Para agora, o primeiro que parar ganha, leva o par de ingressos. Boa. Aqui na Rua Fortaleza 585, Adrianópolis, é só buzinar, né, Karime? Karime, vale comentar a cantora Anitta. Olha que legal, hein? Inclusive, é um comentário geral, né? Ela chegou aí agora ao primeiro lugar com o single lançado em novembro do ano de 2021. Segundo a plataforma de música Spotify, a música Involved, é isso? Alcançou hoje o primeiro lugar no ranking das mais ouvidas no mundo. A Anitta do aí, mundo, Carlão, presta atenção. Do mundo. Às 8 da manhã de hoje, a música acumulava 6,39 milhões de reproduções, pouca tá coisa bom? Não. Exato. O single lançado em novembro de 2021, que é cantado em espanhol, viralizou nas redes sociais, estourou com os fãs da Anitta, fazendo a coreografia em desafios. Daí, meu amigo, agora é só história, só sucesso. 6 horas, 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas, 25 de março. Hoje é sexta-feira e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. A multinacional Midea anunciou que vai abrir uma fábrica de refrigeradores, mas não vai ser em Manaus. O investimento será lá em Minas Gerais. E o anúncio acontece no meio da indecisão sobre a retirada da Zona Franca de Manaus do decreto de redução do IPI em 25%. Governador Wilson Lima prometeu entrar com medidas contra a decisão do governo federal, mas até agora nada aconteceu. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas alerta para a baixa cobertura vacinal contra a poliomielite no estado. Essas e outras notícias você confere em mais uma edição do programa 18 horas até às 7 da noite para você aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, no momento em que a Zona Franca de Manaus vive uma grande crise, hein? Uma grande crise de instabilidade por conta da redução das vantagens comparativas, a Midea, gigante multinacional do setor eletroeletrônico, anuncia que vai abrir uma fábrica de refrigeradores em Minas Gerais, com a expectativa de gerar 500 novos empregos diretos. A empresa descartou instalar a nova fábrica aqui em Manaus, onde já fabrica aparelhos de ar-condicionado e micro-ondas em conjunto com a QRE, Karine. Exatamente, Carlão. E os empregos vão ser gerados em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, e não aqui em Manaus, que seria um local natural. Mas diante da insegurança jurídica, que é as constantes interferências do governo federal, que reduz por decretos vantagens comparativas das empresas aqui instaladas, a empresa buscou novos polos, claro, onde tem segurança jurídica e vantagens comerciais e tributárias. Ou seja, tá complicado. A repórter Hector Silva conversou com os parlamentares e representantes dos centros de indústrias locais sobre essa situação e traz aí os detalhes pra gente agora. Vamos conferir. A Midea, multinacional que fabrica eletrodomésticos,
anunciou nesta quinta-feira, dia 24, que vai abrir uma fábrica de refrigeradores no Brasil, com a expectativa de gerar 500 novos empregos diretos. A nova fábrica não será em Manaus, onde a empresa já fabrica aparelhos de ar-condicionado e micro-ondas, em conjunto com a Carrier. Os empregos serão gerados em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. O anúncio foi confirmado em meio à indefinição sobre a retirada ou não dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus da lista de bens de consumo que tiveram redução de alíquota de IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, em todo o país. Na opinião do deputado federal Marcelo Ramos, do PSD, o decreto do governo federal reduz muito as vantagens das empresas de produzirem no polo industrial de Manaus e traz consigo insegurança jurídica. A segurança jurídica é um elemento essencial para qualquer investimento industrial, posto que investimentos industriais são investimentos de médio e longo prazo. A profunda insegurança jurídica a que está submetida a Zona Franca de Manaus, por conta dessas decisões relativas à IPI, em especial a decisão mais recente, vai tirando competitividade, e o fato do governo não cumprir o acordo de publicar um novo decreto vai gerando instabilidade nas empresas. A Heineken já saiu, agora nós temos mais outra empresa que poderia estar ampliando a sua planta em Manaus, mas que opta por instalar uma planta em outro estado, justamente já se prevenindo, se precavendo de toda essa insegurança que paira hoje sobre a Zona Franca de Manaus. Nós vamos seguir lutando, insistindo. O governo federal precisa cumprir o acordo dele, não com a gente, mas com o povo do Amazonas, em favor dos empregos dos amazonenses. O deputado estadual Serafim Correia, do PSB, compartilha do mesmo pensamento de Marcelo Ramos. Sem dúvida, a Zona Franca vive um momento de baixa, porque são muitos ataques. O governo federal tem jogado de forma desleal com a Zona Franca de Manaus, e como eu já tenho dito, as empresas, o capital, ele, principalmente o capital internacional, ele é covarde, ele não tem pátria. Então, onde não tem segurança, ele vai sair. Esse é o maior problema que nós tivemos hoje na Zona Franca, a insegurança jurídica provocada pelo governo Jair Bolsonaro, por ordem do ministro Paulo Guedes. Mas, de nossa parte, da classe política, entendo que todos nós devemos continuar resistindo e denunciando isso. A reportagem do 18 Horas também entrou em contato com a Eletros, a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, e com o CIEAM, o Centro da Indústria do Amazonas, para saber como as entidades acompanham essa decisão da empresa. Na opinião do presidente da Eletros, Jorge Júnior, a instalação de uma fábrica de refrigeradores em Minas Gerais não possui relação com a diminuição do IPI. Já Wilson Périco, presidente do CIEAM, destaca que a preocupação maior com a insegurança jurídica na Zona Franca é de que as empresas saiam do país. O risco que se tem dentro desse ambiente é de empresas saírem do Brasil. Então, vamos acompanhar, mas me preocupa sim esse ambiente de insegurança e de surpresas que a gente tem vivido recentemente. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, o fato é que a Zona Franca de Manaus vem perdendo importantes investimentos ao longo dos anos. As empresas, como noticiamos ontem, suspenderam a ampliação dos investimentos enquanto não ficam resolvidas essas questões do imposto sobre produto industrializado e o processo de enfraquecimento da Zona Franca de Manaus. Bom, já deram adeus aqui a Manaus a Pepsi e a Heineken, do setor de concentrados. Agora, uma grande indústria do setor eletrodoméstico, ao invés de investir aqui onde ela já possui fábricas, decide ir para Minas e não continuar aqui em Manaus, deixando claro que as vantagens da Zona Franca não são mais tão atrativas. Carimilhão, inclusive é um processo extremamente preocupante para todos. Sem novos investimentos, a tendência da Zona Franca de Manaus é se esvaziar, se enfraquecer, demitir em massa trabalhadores e, é claro, trazendo consequências, trazendo prejuízos
prejuízos para toda a economia amazonense, que ainda é fortemente dependente do modelo Zona Franca. O fato é que, sem credibilidade, sem regras claras, a tendência é o modelo Zona Franca entrar em declínio contínuo, Karine. Exato, Carlão. Até porque durante essa semana o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que pode diminuir ainda mais o IPI. Toda hora ele fala alguma coisa com relação a isso, né? E é sempre para pior, né, Karine? Exatamente. Agora ele declarou que pode diminuir o IPI para todo o país em 35%, em até 35%. Ou seja, a instabilidade política gera toda essa instabilidade econômica. E o pior que não há uma reação do governo do Amazonas, quem deveria levantar essa bandeira. Tudo está acontecendo com reflexos extremamente negativos para a nossa economia, enquanto o governador Wilson Lima só pensa na campanha de reeleição. Não há uma ação efetiva para garantir os empregos da Zona Franca de Manaus ou a política para diversificar a nossa economia. É um desastre. Karine, enquanto o governador Wilson Lima participa de festas em Parintins, o Amazonas está aí, né? Vendo aí empregos sendo gerados em Minas Gerais, quando deveriam estar sendo gerados aqui, se tivéssemos um governo comprometido verdadeiramente com o povo do Amazonas. 18 horas. E aqui no Amazonas, representantes da indústria reagiram com indignação à decisão do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, que cancela créditos de ICMS de contribuintes paulistas que comprarem produtos aqui na Zona Franca de Manaus. Olha só, a sessão que decidiu o cancelamento por 9 votos a 7 foi realizada ontem e julgou 5 processos envolvendo o tema. Com essa decisão, outros 47 processos em trâmite foram atingidos, cujo o débito exigido supera a casa dos 2 bilhões de reais. De acordo com a Secretaria da Fazenda de São Paulo, o cancelamento se aplica porque as empresas foram contempladas por benefícios fiscais concedidos sem passar pelo convênio do Conselho Nacional de Política Fazendário, CONFAS. Mas segundo o Centro da Indústria do Amazonas, a exigência de passar pelo Conselho Nacional de Política Fazendária não se aplica às indústrias da Zona Franca de Manaus, medida que é protegida pela legislação federal. Temos aí, portanto, mais uma derrota para a Zona Franca de Manaus. Nós ouvimos o presidente do CIAM, Wilson Périco, sobre a decisão da Cefaz de São Paulo. Vamos conferir o que ele disse. Essa decisão do Estado de São Paulo não é nova. Em 2012 teve um movimento muito parecido com esse, com a CAT 36. É uma decisão administrativa do Estado que certamente vai sofrer enfrentamento nas instâncias superiores, nas instâncias federais, uma vez que essa súmula ela é federal. Não cabe ao Estado tomar uma decisão que em dissonância daquilo que é a legislação e entendimento do Supremo e da determinação federal. O Estado do Amazonas certamente já está buscando insumos para entrar com uma ação para fazer reverter essa situação, restabelecer a questão constitucional que essa decisão unilateral do Estado de São Paulo, mais uma vez, vem ferir. Você está ouvindo 18 horas. A gente escutou aí o Wilson Périco, que é presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas. Carlão. Olha, o trânsito de Manaus vai ser alterado durante o Carnaboi, que acontece, Karine Leão, a partir das 7 da noite, nesta sexta e sábado, lá no Sambódromo. Segundo a Prefeitura, a rua Flaviano Limonge, que fica entre o Sambódromo e a Arena da Amazônia, vai ser completamente interditada para o acesso exclusivo de pedestres ao Centro de Convenções, Karine. Exato. Já as avenidas Pedro Teixeira e Lores Cordovil não vão ser interditadas, tá? Continuarão liberadas para o tráfego de veículos. 30 agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vão estar no local para orientar os motoristas. A entrada para o Carnaboi é gratuita, mas é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação atualizada contra a Covid-19, hein? E o documento, é claro, documento com foto. O evento volta a ser realizado depois de 2 anos de cancelamento por conta da pandemia. Agora em Manaus, 6 horas e 15 minutos. Vamos para Brasília conversar com o jornalista
Carlos Eduardo Matos, muitíssimo boa noite, Cadu. Então, nessa movimentação política toda na capital, perdão, não é hora de Carlos Eduardo Matos. Não é. Confundi, agora vamos falar da política local e não nacional. Vamos falar com a jornalista Artemisa Gadelha, vamos falar dos bastidores da política aqui do estado do Amazonas. Perdão, linda. Estava distraído também. Boa aqui. Noite, exatamente. Problema, sexta-feira. Pulei, vamos lá. Nessa movimentação política toda aqui na capital, aqui em Manaus, como é que foi a festa de filiação ontem lá no Avante? Teve recado do prefeito Davi Almeida? Boa noite, Artemisa. Teve recado sim, viu? Recado importante. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham pelo programa 18 horas. Bom, a declaração do prefeito acabou aí roubando a cena da festa de filiação no Avante do titular da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Sabá Reis. Durante o discurso, Davi Almeida não falou em alianças e nem da indicação de um vice para o governo do estado, como ele mesmo já comentou diversas vezes. Mas, dessa vez, Davi trouxe um novo recado. Disse que pode lançar a aposta dele para o governo do estado. Abre aspas. O prefeito disse o seguinte: não desafiem, nós temos coragem, sim, de até lançar um candidato a governador que não seja eu. Fecha aspas. Se comenta nos bastidores que esse recado foi para o governador Wilson Lima. Davi estaria sendo pressionado, de certa forma, a fechar aliança com o atual governo. Vimos essa semana as declarações do ex-secretário da CEMED, presidente do União Brasil no Amazonas, Alderney Avelino, justamente afirmando que a aliança estaria praticamente fechada. Davi negou e agora manda aviso a todos que talvez não feche aliança com ninguém. O esquisito nisso tudo, viu, Karime, Carlão e ouvintes, é que mesmo negando, Alderney estava na festa e tirou foto oficial com o prefeito. Não estão juntos, mas estão juntos? Enfim, aí gera todo tipo de especulação, né? Se comenta ainda que existe uma possibilidade, mesmo que remota, dele vir como candidato ao governo. Eu, particularmente, não acredito. Acho que ele não arriscaria deixar uma gestão que vem dando certo, no caso, a Prefeitura de Manaus, né, para concorrer aí a um cargo com possibilidade também de derrota. Aí o que aconteceria? Ele perderia a prefeitura e o governo. Se ele indicar o vice nas eleições deste ano, Davi terá a gestão municipal garantida e ainda praticamente 50% da influência dele no próximo governo do estado. Em relação ao nome que vinha sendo guardado a 7 chaves para uma indicação de Davi a uma cadeira na Câmara Federal, se comenta que seria a própria filha dele, Fernanda Ariel Almeida, que é presidente nacional do Núcleo Jovem do Avante. Eu entrei em contato com o prefeito Davi Almeida para saber sobre essa possibilidade, mas não tive retorno até o fechamento desta edição. Em relação ao Chico Preto, ele que está de olho aí no Senado e também no apoio, né, do prefeito Davi Almeida, ele esteve no evento de filiação do Avante, partido pelo qual ele faz parte, mas apareceu de forma bem discreta, viu? Sem chamar a atenção, ficou até meio estranho. Ele ficou, inclusive, na parte inferior do palco. E agora vamos falar de Arthur Neto. Ontem foi lançada a candidatura ao Senado do ex-senador e ex-prefeito Arthur Vigílio Neto, ele que é presidente estadual do PSDB. As declarações de Arthur repercutiram durante o dia todo, viu, hoje. Ele disparou, inclusive, fortes acusações contra o governador Wilson Lima, também contra o senador Omar Aziz e ainda ao procurador-geral de Justiça, Alberto Nascimento. Em relação ao senador Plínio, se ele permanece ou não no PSDB, Arthur disse que o partido nunca esteve fechado para pessoas leais e de boa vontade. E ficarão apenas aqueles que não estejam aliados a maus caminhos e a mortes por asfixia. Alfinetando aí, né, o governador Wilson Lima e o senador Omar Aziz e, de certa forma, também mandando um recado ao senador Plínio Valério. Falando ainda no senador Omar Aziz, eu entrei em contato com ele para saber qual o posicionamento dele em relação às declarações de Arthur Neto. Ele comentou com bom humor, na verdade, assim, um humor
um pouco ácido, viu, Karime, Carlão e ouvintes? Eu até ri no momento, porque ri assim, de certa forma, viu, porque foi engraçado. Ele disse, né, o recado que ele manda que é pro Arthur ir coçar macaco. Então, eu entrei em contato também com a assessoria do governador Wilson Lima por telefone e por e-mail, mas eu não tive resposta. E ainda com o senador Plínio Valério. Ele disse que não tomou conhecimento do assunto. Já em relação ao Procurador-Geral de Justiça, Alberto Nascimento, o ex-prefeito disse não ter medo de amigos ministros do procurador. Se comenta que ele estaria aí falando do ministro Mauro Campbell. Eu entrei em contato também com a assessoria do Ministério Público do Estado do Amazonas, que disse que o procurador não irá se pronunciar sobre o assunto. E amanhã nós temos aí a filiação, né, do governador Wilson Lima, na verdade a festa de filiação, nesse sábado, após o cancelamento, inclusive pela diretoria da Reino Unido da Liberdade. Dizem nos bastidores, como eu comentei essa semana, que esse cancelamento da festa na Reino Unido foi em respeito ao ex-governador amazoniano Mendes. Bom, a festa será então na quadra da Aparecida. Eduardo Braga, sobre o lançamento da pré-candidatura ao governo do estado do senador Eduardo Braga, do MDB, ainda não foi nada definido. Pessoas próximas a ele comentam que, se houver o lançamento, será no fim do primeiro semestre. Karime, Carlão. Ei, Artemisa, tem resultado de divulgação de novas pesquisas eleitorais para o governo do estado? Sim, temos sim, Carlão. Olha, o resultado é do Instituto Pontal, que divulgou a sua primeira pesquisa do ano, em que Amazonino aparece em primeiro lugar, muito à frente do segundo colocado. Amazonino tem 30,5%, o Wilson Lima vem aí com 20,9% e Eduardo Braga com 16,1%. Ricardo Nicolau com 5,3%, Carol Braz com 3,6%, e Henrique Oliveira com 3,2%. Votos brancos e nulos somam aí 13,1% e os indecisos 7,3%. Se os números estiverem corretos, o segundo turno será entre Amazonino e Wilson Lima. Estranhamente, a Pontual não divulgou os cenários para segundo turno e nem os percentuais de Manaus e do interior separados, como fazem todos os institutos. Isso ficou bem estranho. Mas, enfim, Amazonino segue na liderança, como nós já mostramos em todas as outras pesquisas também aqui no programa 18 Horas. Karime, Carlão. Ok, muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom fim de semana. Uma ótima noite para vocês também, um ótimo final de semana, até a próxima segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima segunda, 6h23, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, a violência contra motoristas do transporte por aplicativo tem se tornado cada vez mais frequente. Segundo a categoria, são registrados a média de 3 a 4 assaltos diariamente. Só em Manaus, são mais de 6 mil profissionais atuando nas ruas, Karine. Pois é, Carlão, mas segundo dados oficiais, os casos estão em queda, tá? E o que é contestado pela Associação dos Motoristas por Aplicativos. Vamos acompanhar mais a respeito do assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. Ser motorista de aplicativo de mobilidade em Manaus tornou-se sinônimo de perigo. A média é de 3 a 4 assaltos por dia, sem contar os furtos, que também são recorrentes. Pelo menos 15 profissionais foram assassinados nos últimos 2 anos só em Manaus, no exercício da profissão. Trabalhar como motorista ou entregador de apps tornou-se ainda mais popular com a pandemia, devido ao aumento na procura, principalmente pelo delivery. Mas com a possibilidade de fonte de renda, vieram também os riscos ligados à insegurança. Anderson Oliveira faz corridas por aplicativo para complementar a renda. Mas o motorista não esconde o medo no dia a dia. Medo a gente tem, né? A gente vê por aí vários assaltos na nossa categoria. E a gente pede assim para as autoridades competentes, né, que olhem mais pela gente. A gente precisa ganhar esse dinheiro extra para ajudar na nossa família. Com a fé em Deus, a gente
consegue trabalhar. Segundo dados do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública do Amazonas, no primeiro bimestre do ano passado, foram registrados 51 roubos a motoristas de aplicativos. Já nos 2 primeiros meses de 2022, os casos desta natureza caíram para 23. Isso representa uma redução de 54,9% quando comparado com o mesmo período do ano passado. De acordo com o coordenador do CIESP, o Major Roger Brito, esse resultado é reflexo das estratégias adotadas pela segurança pública e as novas ferramentas tecnológicas. As informações do policiamento ostensivo, a parte investigativa da Polícia Civil, as ações do próprio CIOPS, que é o Centro Integrado de Operações de Segurança, ou do monitoramento de câmeras inteligentes, são várias ações, várias engrenagens que juntas ali de forma harmônica e integrada chegam a esses resultados positivos. Na Associação dos Motoristas e Entregadores por Aplicativo do Amazonas, são mais de 6 mil profissionais cadastrados. O presidente da entidade, o motorista Alexandre Matias, contesta os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ele afirma que a falta de planejamento por meio da pasta. Não houve gestão estratégica. Nós tínhamos quase 15 grupos dentro do CIOPS e hoje nós não temos nenhum grupo sendo assistenciado. Então, eles se basearam essa queda exatamente na não existência da estatística. Para nós é um engodo político a toda a estratégia de segurança do estado do Amazonas. Nós temos aí praticamente 3 a 4 assaltos a motoristas por aplicativo, isso dando uma variação entre assaltos e furtos. Para o motorista, é necessário a criação de uma delegacia especializada nos crimes ligados ao serviço de transportes. O que nós pedimos sempre? A delegacia ligada ao transporte público e privado e a entregadores também por aplicativos, que essa categoria também está deixada de mão de lado. E nós pagamos, PVA, pagamos muitos outros impostos que pode ser inserido na segurança pública. Uma das principais reclamações para quem trabalha na área é que as plataformas exigem diversas informações dos motoristas para concluírem o seu cadastro, mas essa mesma preocupação não existe em relação aos usuários, deixando os motoristas inseguros. Mas para ajudar na segurança, a participação da população é necessária, seja através das informações repassadas pelo 181, o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública, ou através dos boletins de ocorrência registrados nas unidades policiais. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a pista do viaduto do Manoa volta a ser interditada para obras neste fim de semana, tá? A alça superior do viaduto do Manoa em Manaus, no sentido centro-bairro, vai ser interditada a partir das 7 horas da manhã deste sábado, dia 26, para manutenção. Segundo a Prefeitura, a interdição segue até as 7 horas da manhã da próxima segunda-feira, dia 28, tá? E os veículos que transitam no local vão ter a opção de trafegar pela pista lateral do viaduto, sem necessidade de subir a alça, que vai ficar bloqueada durante esse período. Mix. Agora são 6 horas 28 minutos. Você no melhor Mix do Brasil até às 7 da noite. Você confere os destaques do dia aqui em mais uma edição do programa 18 horas. E daqui a pouco, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas alerta para baixa cobertura vacinal contra poliomielite do estado. É o nosso assunto em instantes. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de sexta-feira, Hoje é sexta-feira e também a madrugada de sábado. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 68% e 95%. Mix. Olha, o nível do Rio Negro subiu mais 10 centímetros de ontem para hoje. Registra agora no Porto de Manaus a marca de 26 metros e 59 centímetros acima do nível do mar. 18 horas.
E a chuva forte que atingiu Manaus na madrugada desta sexta-feira alagou casas e causou estragos em muitos bairros da cidade. Na Zona Leste, foram registrados alagamentos nos bairros Novo Aleixo e Jorge Teixeira. O morador teve que usar uma barreira na frente de casa para impedir a entrada de água. Karime, olha só, na travessa Pedro Sarmento, também no bairro São Jorge Teixeira, no caso, um morador chegou a gravar o momento em que a água invadiu a casa dele. Olha só, moradores do bairro Monte Sião, também na Zona Leste, registraram as casas e terrenos sendo, Karime, invadidos pela água. Que situação. Terrível, Carlão. Lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte, também houve alagamentos. Os estragos foram causados pelo transbordamento de igarapés. Olha só, já na Zona Sul de Manaus, a Defesa Civil registrou um desabamento parcial de uma casa no Beco do Silêncio, na rua Santa Helena, lá no bairro de Mauazinho. 18 horas. Olha, em meio à pandemia de Covid-19, o sarampo ameaça causar novos surtos no mundo em virtude da queda da cobertura vacinal que se acentuou no ano passado, segundo alerta emitido pela Organização Mundial de Saúde. Carlão, e aqui no Amazonas, as autoridades de saúde emitiram nota técnica para reforçar vigilância contra o sarampo e recomendam, é claro, a vacinação. O estado registrou uma alta de casos entre os anos de 2018 e 2020, quando houve o último caso confirmado de sarampo. Vamos acompanhar os detalhes agora com a repórter Nathalie Moraes. Sob controle, porém em estado de alerta. É o que se pode dizer sobre a situação do sarampo aqui no Amazonas. A Fundação de Vigilância em Saúde do Estado divulgou uma nota técnica com alerta para o fortalecimento da vigilância epidemiológica da doença. O documento enfatiza ainda a importância da vacinação com a tríplice viral, que tem o objetivo de prevenir a reintrodução do vírus do sarampo aqui no estado. Entre as recomendações técnicas está a orientação de que os profissionais da saúde devem estar com a vacinação comprovada contra o sarampo com 2 doses. Independentemente da idade, é que todos os pacientes infectados ou com casos suspeitos ou confirmados devem também ser atendidos de imediato. Em 2021, foram notificados e descartados 36 casos da doença aqui no estado. Aliado à baixa cobertura vacinal e ao registro de surto ativo no Amapá desde 2021, o reaparecimento do sarampo no Amazonas é uma possibilidade frequente. Em 2022, foram registrados 10 casos em todo o Brasil, sendo 9 no Amapá e 1 em São Paulo. Não há casos confirmados de sarampo no Amazonas, mas é sempre necessário prevenir para que não seja reintroduzida essa doença aqui no estado. No ano passado, foram registrados 668 casos em 6 estados brasileiros. Além de surtos de sarampo confirmados nos Estados Unidos, com 49 casos, Guiana Francesa, com 5 casos. A vacina tríplice viral é a única forma de prevenção contra a doença. Nos últimos 6 anos, o Amazonas vem apresentando cobertura vacinal abaixo de 95%, que é a meta estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Segundo a enfermeira Ângela Desirê, do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS, o esquema vacinal contra o sarampo é de 2 doses, sendo a primeira dose na criança de 12 meses de idade e a segunda dose quando é atingida a faixa etária de 4 a 6 anos. Desde 2018, estão sendo aplicadas doses 0 em crianças de 6 a 11 meses. Em profissionais de saúde, também são 2 doses que são aplicadas em qualquer idade. Ano passado, nós tivemos confirmação, especialmente no Pará e no Amapá, onde há uma grande circulação de indivíduos entre esses estados, principalmente por via fluvial, onde há uma maior aglomeração de pessoas por um maior tempo. Por ser uma doença respiratória altamente contagiosa, no qual um caso confirmado pode infectar de 16 a 18 pessoas de uma vez, e essa baixa cobertura, o risco é muito maior da doença retornar para o nosso estado.
Ângela destaca ainda que o Ministério da Saúde anunciou a campanha de vacinação contra o sarampo em todo o Brasil para o próximo dia 4 de abril. A população pode fazer é verificar se os seus familiares, amigos, vizinhos estão com o esquema de vacinação completo. A única forma de prevenção é a vacina contra sarampo, que é a vacina tríplice viral. Ela está disponível em todas as unidades de saúde, nas salas de vacina, para a população, pelo calendário de vacinação do Ministério da Saúde de 1 ano a 59 anos. No estado, nós mantivemos como prevenção a vacinação da criança a partir de 6 meses. Essa dose é considerada dose zero. Então, o bebezinho fez 1 mês e 1 dia, ele vai tomar vacina. Quando completar 1 aninho, a mãe volta com a criança na sala de vacina e inicia o esquema de vacinação com 2 doses. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Em Manaus, 6 horas e 35 minutos. Agora sim, vamos falar com Brasília. Carlos Eduardo Matos é o nosso correspondente na capital federal. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Então, agora entrou no jogo, na história aí do Ministério da Educação, a Polícia Federal, que abriu inquérito para apurar essas supostas irregularidades envolvendo esses repasses de verbas do Ministério da Educação. Explica pra gente essa história. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Karime. É o mínimo a ser feito, né? Pois boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Olha, Karime, a Polícia Federal anunciou hoje que abriu um inquérito para investigar suspeitas de irregularidades no repasse de recursos federais do Ministério da Educação para as prefeituras via FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, órgão que tem o controle político do Partido Progressistas, do PL, do Republicanos, siglas que fazem parte do Centrão. Importante dizer que a PF está atendendo nesse momento a um pedido feito no início desse mês pela Controladoria Geral da União, a CGU, que fez uma auditoria interna no MEC a pedido do ministro Milton Ribeiro, que apontou irregularidades no repasse de recursos para as prefeituras. Esse é um ponto. Agora, outro ponto são as denúncias de tráfico de influência e de corrupção praticados pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura dentro do MEC, com a anuência do ministro Milton Ribeiro. Ou seja, Karime, estou explicando que são 2 casos, uma coisa liga a outra, mas são casos distintos, né? Nesse caso, que envolvendo os pastores, o STF abriu um inquérito para investigar o ministro, agora suspeito de favorecer esses 2 pastores que teriam agido de forma criminosa, usando o nome do presidente Jair Bolsonaro e do próprio ministro Milton Ribeiro para extorquir os prefeitos, inclusive ocorrendo esses crimes dentro do gabinete do ministro da Educação. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, durante a live de quinta-feira, saiu em defesa do ministro Milton Ribeiro, contrariando a orientação dos ministros mais próximos, que estão preocupados com esse caso que pode respingar na pré-campanha. Vamos ouvir o que disse o presidente Jair Bolsonaro. É assim que ele age. Ele não bota na agenda ali o nome do corruptor, não bota. Eles têm que falar agora com prova. Olha, ele pediu 1 quilo de ouro. Esses 2, né, que estavam negociando lá, tráfico de influência. Ele me pediu 300 mil reais. Vou falar, com uma prova, pô. Só da boca pra fora, daqui a pouco vai aparecer 200 prefeitos falando isso aí, pô. Da boca pra fora. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou o posicionamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, a respeito das supostas irregularidades envolvendo repasses de verbas do Ministério da Educação e do ministro, né, Cadu? E defendendo aí, né? Ele queima a cara, né? Põe a cara no fogo. Põe a cara no fogo, exatamente. Essa daí é nova pra mim. A gente já disse que colocava a mão no fogo. Ele coloca a cara no fogo. Mas enfim, né? Como eu disse, Karime, os mais próximos do presidente estão orientando o Bolsonaro a demitir o ministro Milton Ribeiro, porque o caso dele pode interferir no discurso anticorrupção, que já faz parte da campanha para a reeleição que ele já vem falando. Porque eles entendem que o caso do ministro é um caso terminal. Não há chance dele
dele recrudescer, dele voltar ativo, dele sair de boa nesse processo. O desgaste é muito grande e a melhor opção, na avaliação dos ministros palacianos, é que o melhor a fazer é demitir o ministro Milton Ribeiro, mas assegurando o apoio a ele. Mas, Karine, como a gente falou, quanto mais mexe, pior fica. Pior fica, né? A imprensa já descobriu que o pastor Gilmar Santos, que é da Igreja Assembleia de Deus, aquele que pediu uma barra de ouro a um prefeito do Maranhão, ele investiu R$450 mil esse ano em 2 negócios, em uma editora e em uma faculdade. Essa faculdade é o Instituto Tecnológico Cristo para Todos, que tem cursos de formação de pastores. E tem outra, a filha e a esposa do pastor Gilmar Santos receberam no ano passado R$10 mil em auxílio emergencial durante a pandemia. Imagina se não tivesse informação religiosa, né? Karine e Carlão. Ei, Carlos Eduardo, um assunto que nós estamos acompanhando com bastante atenção de perto aqui no 18 Horas é a polêmica dos preços dos combustíveis. Os estados, inclusive o Amazonas, vão reduzir a alíquota do ICMS do diesel para menos de R$1. Você já sabe, pode explicar pra gente como isso vai acontecer, Cadu? Posso sim, Carlão. Ontem a gente falou aqui que os estados vão adotar esse valor fixo de R$1 como alíquota do ICMS para o diesel S10, que é aquele mais consumido pelo setor de transportes. Porém, a maioria dos estados, inclusive o Amazonas, já anunciou que vai cobrar menos de R$1 como alíquota para fazer equiparação ao que era cobrado. Senão vai aumentar a alíquota. No Amazonas, a alíquota vai ser de 91 centavos. Roraima, o estado vizinho, vai cobrar 88 centavos. O Pará vai cobrar 86 centavos. O Amapá também vai cobrar 86 centavos. Rondônia vai cobrar 88 centavos. E o Acre, ele vai cobrar o valor cheio, R$1. Entre os estados da região norte, o Amazonas é o segundo, que vai cobrar a maior alíquota de ICMS. Em todo o Brasil, quem vai cobrar menos é o estado do Mato Grosso do Sul, 50 centavos de ICMS. É a guerra fiscal que a gente já conhece. Essa alíquota única passa a vigorar a partir do dia 1º de julho, Carlão. E essa questão do diesel é muito complicada porque o governo federal já raspou o tacho, já zerou o PIS, PASEP, COFINS, CID. Houve uma redução da alíquota do ICMS, apesar dos governos estaduais tentarem não sair, perdendo em arrecadação, né? Ainda assim, apesar de tantas medidas econômicas, existe a possibilidade de um racionamento do diesel em todo o país. Ou a Petrobras reajusta o preço do diesel com base nas variações do mercado internacional, ou o setor de transporte vai sofrer com a escassez de diesel. Essa é a situação no momento, Carlão. Com relação à gasolina e ao etanol, infelizmente, os preços vão continuar do jeito que estão, lá nas alturas, porque eles são influenciados pelo câmbio e pelo preço do barril do petróleo. O Senado aprovou um projeto que cria o Vale Combustível de R$300 para o pessoal que trabalha com aplicativo e que garante o Vale Gás para 11 milhões de pessoas. São saídas paliativas, né? Mas o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, sentou em cima desse projeto e não tem data para ser votado. A novidade para o pessoal dos aplicativos que está ouvindo a gente nesse momento é que o presidente Bolsonaro está preparando uma medida provisória que garante o benefício previdenciário aos motoristas, motoqueiros e ciclistas que prestam serviços de transporte de passageiros e de entrega por aplicativos. E a ideia do presidente Bolsonaro é incluir nessa MP, nessa medida provisória, esse vale combustível de R$300, que foi aprovado pelo Senado. Se a medida for editada, se ela for publicada, já está valendo. Então, esses profissionais, esses milhares de profissionais aí do volante que estão trabalhando arduamente dia e noite para tentar cumprir o faturamento do mês, esses aí podem ser beneficiados com essa medida provisória. Claro que essa medida tem um foco eleitoral. Karine Carlão mirando nos trabalhadores autônomos que ao longo do governo dele ficaram abandonados. Carlão e Karine. Pois é, né? Vai chegar em boa hora, mesmo que seja uma medida eleitoreira. Afinal de contas, também engloba aí muita gente que ficou desempregada nos últimos anos, né, Cadu? Exatamente. Lamentável que chega só nessas horas, exato, né? Exato. É lamentável. Agora, Cadu, temos aí uma nova pesquisa eleitoral?
Exatamente, Karine. Saiu hoje mais essa pesquisa do Instituto IPESP. Ela também aponta a liderança de Lula, que tem 44% das intenções de voto, e o segundo lugar do presidente Bolsonaro, que tem 26%. Só que nessa pesquisa, Bolsonaro cai 2 pontos. Ou seja, a diferença entre Lula e Bolsonaro, nessa pesquisa do IPESP, é de 18 pontos percentuais. Ainda assim, o resultado de hoje é bem parecido em relação a outras pesquisas, inclusive a da Datafolha, que nós falamos ontem aqui. E ele reforça o ambiente polarizado das eleições, que é interessante para os dois candidatos. Lula e Bolsonaro trabalharam para esse mano a mano, porque o embate político fica mais direto, sem atravessadores, no caso, a terceira via. Falando em terceira via, Karine, Sérgio Moro lidera esse grupo da terceira via aí com 9% e Ciro Gomes segue atrás com 7%. O governador João Dória, do PSDB, que segue tentando se aproximar do União Brasil por meio de ACM Neto, tem apenas 2%. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também tem 2%, mas tudo indica que ele vai voltar atrás da decisão dele de mudar para o PSD e deve, portanto, ficar no PSDB para disputar a reeleição. A gente havia falado sobre esse assunto, mas a coisa parece... O jogo político mudou. Ele não mudou, ele emborcou, no caso de Eduardo Leite. Volto com vocês. Carlão e Karine. Ok. Muitíssimo obrigada pelas informações. Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. Boa noite, bom fim de semana. Boa. Valeu, gente. Um abraço. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço até segunda, 6h46 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas alerta para a baixa cobertura vacinal contra poliomielite no estado, Karine. Pois é, acontece o seguinte, a cobertura vacinal atualmente aqui é de 63,5%, mas o parâmetro, segundo a orientação da Organização Mundial de Saúde, a OMS, é de 95%. Olha a diferença, gente. O repórter Hector Silva traz mais detalhes a respeito do assunto. Vamos acompanhar. Ainda vivendo uma pandemia de Covid-19, o Amazonas precisa estar em alerta para uma velha ameaça, a poliomielite. Este mês, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas alertou sobre a baixa cobertura vacinal no estado, que atualmente é de somente 63,5%. A taxa está abaixo do parâmetro exigido pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é de 95% para evitar a possibilidade da doença retornar ao estado. Segundo a enfermeira Diana Margarida, do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS, casos recentes no Afeganistão e Paquistão acendem um alerta ao Brasil e ao Amazonas, justamente por conta da baixa cobertura vacinal. A cobertura está baixa, no Amazonas é em torno de 63,5%. No Brasil nós estamos com 67,7%. Nós temos essa cobertura baixa já há uns 5 anos. Então, se há risco de vir a polio para o Brasil, há risco sim, desde que mantenha essa cobertura. Em aumentando essa cobertura, lógico que nós vamos estar com melhor posição assim, de não entrar a polio no Brasil. Atualmente, o mundo em torno do mundo só tem 2 países que são endêmicos para poliomielite, que é Afeganistão e Paquistão. E o Brasil, como outros países do mundo, eles estão nessa busca de erradicação do Brasil não, o mundo está erradicar a polio do mundo. O Brasil já foi erradicado. Mas em mantendo essa cobertura baixa, né? Há risco sim, desde que venha pessoas contaminadas de lá desses 2 países, Afeganistão e Paquistão, que têm o poliovírus selvagem, entrando no Brasil. Logicamente, ele pode passar para a nossa rede de esgoto, né, que é um modo de transmissão por via oral-fecal, um dos modos, né, de transmissão oral-fecal. Ele pode deixar, sim, um poliovírus selvagem aqui na nossa rede de esgoto, né, do meio ambiente e transmite para nossas crianças que não são vacinadas. Segundo a secretária municipal de saúde, Chária Frache, a pasta já está se preparando para o combate à doença na capital. A secretária lembrou também que já foi registrado um caso em Malawi, no continente africano.
Nós estamos aqui fazendo várias campanhas de intensificação para aumento da cobertura vacinal. Nós tivemos agora no último dia 16 o primeiro Fórum Municipal de Vacinação, onde foram convidados todos os entes de saúde, todos os agentes de agências reguladoras da saúde, para que juntos a gente veja o melhor processo de aumentar a cobertura vacinal, porque essa é uma responsabilidade de todos. O caso da poliomielite, o que tem acontecido é que a gente precisa desmistificar muitas notícias falsas, achando que porque nunca mais houve casos dessa doença, a gente já está livre. Não é assim. Nós não podemos ficar desprotegidos porque já existe um caso de poliomielite confirmado na África e era uma doença que já estava erradicada. Então nós precisamos ficar atentos e estamos nos antecipando. A poliomielite é uma doença grave que pode levar à morte ao infectado. Segundo a médica pediatra Rosiclei Pinheiro, o vírus é altamente transmissível. A poliomielite é uma doença que acomete principalmente crianças menores de 5 anos de idade. Ela é de evolução rápida. Uma em cada 200 infecções pode levar à paralisia irreversível, principalmente das pernas. Entre essas crianças acometidas, 5 a 10% podem morrer por paralisia dos músculos respiratórios. É uma doença causada pelo poliovírus, que é altamente transmissível através da via fecal-oral, podendo causar essa paralisia em poucas horas. Então, ela é uma doença que pode ser prevenida através de vacinas. O governo já fez um investimento muito alto nos últimos anos aqui no Brasil, a fim de diminuir a prevalência dessa doença e, inclusive, as sequelas. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6 horas e 51 minutos em Manaus e agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Para o final de semana, sábado e domingo, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Para sábado, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, é a máxima bem fresquinha, tá, gente? Não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 95%. Já no domingo, a mínima prevista é de 23 graus, a máxima já pode chegar até os 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. Mix. Olha, seguimos falando sobre política. Em pré-campanha eleitoral, Wilson Lima, o governador, já prometeu 151 mil empregos em 2 pacotes de obras que somariam mais de 2 bilhões de reais. De acordo com o governador, todos esses empregos seriam gerados de agosto do ano passado a março deste ano, Karime. Pois é, Carlão, seriam, né? São promessas que não saíram do papel. Em 2021, a geração de empregos no estado ficou longe aí desse anunciado pelo governador. Foram apenas 35 mil novas vagas e pouquíssimas na construção civil, que inclui o setor de obras públicas. A repórter Odinê Araújo tem mais detalhes sobre o assunto. Em julho de 2021, o governador Wilson Lima lançou o que seria um pacote de novas obras para a capital e interior do Amazonas. As obras na construção civil, segundo o governador, iriam trazer melhorias na infraestrutura, na saúde, saneamento, educação e segurança. Além disso, os investimentos de mais de R$1 bilhão iriam gerar 123 mil empregos diretos e indiretos. E isso é uma injeção na economia, é uma injeção importante para garantir que famílias tenham ali uma renda e garantam o seu sustento. Todos esses investimentos são importantes para a recuperação das atividades econômicas. Só aí, desse investimento de R$1 bilhão, nós estamos gerando 120 mil empregos diretos e indiretos. Em
agosto do ano passado, o governador anunciou o início das obras de reforma e modernização da M010, que liga Manaus a Itacoatiara, com a geração de 10 mil empregos e 100 quilômetros de asfalto prontos. Mas até ontem, os trabalhos na rodovia, que está praticamente intrafegável, estavam parados para a revolta dos moradores da região. Olha o estado que essa estrada está. O cara já que bateu o carro ali, quebrou, entendeu? Agora olha a situação, cara. Olha aqui. Cara, não tem jeito. Toda vez que meu caminhão vem pra cá, quebra uma peça. Olha isso aqui, cara. Meu Deus do céu. Governador, você é um safado, bicho. Só promete e não faz nada. Toda hora é um carro no prega. Pra me ter filmado um carro capotado agora ali. Entendeu? Bate tudo, esculhamba tudo. Que situação, hein? Cadê as autoridades? Entendeu? Cara, bicho, olha como tá essa estrada, meu Deus. Senhor, livrai-me, todos os motoristas que andam aqui. Brincadeira, cara. Ei, governador. Ainda pisa aqui, Itacoatiara de novo. Na semana passada, no dia 14 de março, o governador Wilson Lima lançou outro pacote de obras para esse ano, prometendo aquecer o mercado da construção civil com a geração de mais 28 empregos diretos e indiretos. O investimento desse novo pacote é de mais 1 bilhão e 100 milhões de reais em 187 obras para execução em Manaus e nos 61 municípios do interior. Muitas pessoas foram prejudicadas, muitas perderam seus empregos, e quando a gente lança um pacote de obra desses, é um aquecimento importante na construção civil, é uma injeção rápida e direta na economia. Detalhe, muitas das obras listadas nesse segundo pacote são as mesmas do primeiro, lançado no ano passado. Somando os números dos 2 pacotes de obras lançados pelo governador, o investimento soma 2 bilhões e 100 milhões de reais. Além disso, de agosto do ano passado a março desse ano, o Wilson Lima prometeu 151 mil empregos no estado, vislumbrando uma candidatura à reeleição para se manter no cargo por mais 4 anos. Só que em 2021, a geração de empregos no estado ficou longe do anunciado pelo governador. Foram 35 mil novas vagas no total e quase todas nos setores de serviço, comércio e indústria e não no setor de construção civil, que inclui o setor de obras públicas. De acordo com o presidente do Sinduscom, o Sindicato da Construção Civil no Amazonas, Frank Souza, as vagas geradas no setor em 2021 foram apenas 3.300, mas mesmo assim, as contratações foram quase 5 vezes maiores que em 2020. Quando nós tivemos 3.300 em 2021, o saldo de vaga, nós tivemos 716 somente em 2020. O ano de 2021 vendeu muito mais no setor imobiliário, construiu bem no setor de obras públicas. Então, esse conjunto inflacionário, aumento de energia, combustíveis, nos traz uma perspectiva menor de contratações para 2022. Então, a gente prevê ter um número de contratações menor em 2022, mas como a construção civil trabalha a longo prazo, nós temos a boa expectativa que vem através do déficit habitacional. Na parte de obras públicas, nós temos aí um ano eleitoral que limita muito o lançamento de novas obras. Isso está aí na legislação, né? Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, neste sábado, dia 26, acontece mais uma ação de coleta seletiva de lixo drive-thru ambiental. Exato, Carlão. E o objetivo é dar encaminhamento correto às coisas que a gente joga fora de forma indevida, além de ajudar na renda de muitas famílias. O coordenador da ação, o Thiago Teles, ele falou mais sobre a ação pra gente. Vamos acompanhar. O drive-thru ambiental acontece todo último sábado do mês em pontos específicos da cidade, com o intuito de impactar positivamente a vida de catadores de resíduos recicláveis, com todo o que a gente está descartando,
que não seja rejeito nem orgânico. Falando de reciclável, eletrônico, material de escrita, óleo de cozinha, caroço de tucumã, roupas, brinquedos, bijuterias, perfumaria, maquiagem, esmalte, todo esse material que serve como incentivo para a qualidade de vida de pessoas, que não só a renda. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a ação vai acontecer nos seguintes endereços, hein? No Espaço Parafuso de Flores, na Rua Barão de Indaiá, das 10 à 1 da tarde. No Espaço Sanitec, na Avenida Maués, bairro Cachoeirinha, de 9 ao meio-dia. Na Pamp, Manaus, na Avenida do Turismo, das 10 da manhã até as 3 da tarde, Karine. Também acontece no Espaço Pneu Fácil, na Avenida Djalma Batista, a partir do meio-dia, tá? E no Impact Hub, na Avenida Efigênio Salles, das 9h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Mix. Agora 7 em ponto, seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A semana termina com graves notícias para o futuro da economia do Amazonas. O governo federal não cumpriu a promessa de rever o decreto que reduziu o IPI e prejudica a Zona Franca de Manaus. As indústrias do polo industrial de Manaus já falam em adiar investimentos. Uma grande indústria de refrigeradores anunciou que vai se instalar em Minas Gerais, gerando 500 empregos por lá. O ministro Paulo Guedes reafirmou que vai diminuir ainda mais o IPI. Nuvens carregadas pairam sobre a economia do Amazonas e o governo do estado ainda não entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para defender a Zona Franca. O jeito é aguardar que neste filme de terror o vilão seja derrotado no final. 18 horas. Karine 71, boa noite. Boa noite, um beijo. Até segunda. Você ouviu 18 horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.